Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de morfologia, classes de palavras, falando sobre numerais. Aula de matemática, professora? Não, aula de língua portuguesa. Vamos lá. Numeral é uma palavra variável, variável é que varia, que indica a quantidade exata de seres ou a posição que o ser ocupa. Por que tem muita gente que assimila numeral à questão matemática? Justamente porque nos remete, né, à questão da quantidade. Porém, eu não estou falando de números, eu estou falando de numerais. Na língua portuguesa, para a representação dos números, nós temos a classe gramatical dos numerais. Elas são 4. Classificação dos numerais. Numerais cardinais são aqueles que utilizam os números naturais para a contagem de objetos ou até designam a abstração das quantidades. Como assim? Vou explicar melhor com os exemplos. Os números cardinais, os numerais cardinais, são aqueles mais utilizados no nosso dia a dia. Pare e pense um pouquinho. Quando você está contando dinheiro, você olha, eu tenho aqui R$2,50. Ok, na matemática nós aprendemos a representar isso com números. Se você precisar escrever isso por extenso, colocar por extenso, utilizando palavras, você vai utilizar o quê? Os numerais. E esses numerais serão os cardinais. Então, escreverei R$2,50. 2, numeral cardinal. 50 também. Alice fará 15 anos. 15, numeral cardinal. Mário comprou 3 automóveis. Rico. Numeral cardinal. Exemplo. 2 mais 2 são 4. 2, numeral cardinal. 4, também numeral cardinal. Numerais ordinais. Como o próprio nome diz, eles indicam a ordenação ou a sucessão numérica de seres e objetos. Primeiro, segundo, terceiro é uma ordem. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, por aí vai, né, gente? Exemplos. Recebeu o seu primeiro presente hoje. Mora no 10º andar. Esse é o seu terceiro filho. Receberemos o 13º salário. Aí, né, gente? Ótimos numerais ordinais. Numeral ordinal é aquele que designa ordem dentro de uma sequência. Multiplicativos. Lembra sempre da raiz, multiplicação. Como eu falei com vocês, né? Tenho relembrado isso em algumas aulas. Antes de receber o conceito, tente pensar na questão da palavra. Você quer que eu adivinhe? Não é adivinhar, é tentar compreender o que a palavra significa. Então, multiplicativo. Lembra o quê? Múltiplo, multiplicação. Os multiplicativos indicam por quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Então, ela vai crescer, ela vai aumentar. Exemplos. Lucraram o triplo do capital que foi investido. Triplo, né, que é 3 vezes mais, é um multiplicativo. Ela tem o dobro da minha idade.
dobro também está multiplicando a idade de alguém. Numeral multiplicativo. Fracionários indicam em quantas partes uma quantidade é dividida. Mais uma vez, ó, fracionários lembram frações, fracionar alguma coisa, dividir alguma coisa. Então, gente, indicam em quantas partes uma quantidade, determinada quantidade, é dividida. Exemplos. 3/4 da população sofrem de alergia. 3/4. Então, imaginem lá o gráfico. Esbarrei na matemática, né? Eu sei disso. A gente imagina o gráfico de pizza, né? Na matemática, a gente sempre imagina o gráfico de pizza, né? As 4 partes. 3/4 da população. Pinta lá os pedacinhos. Sobra o quê? 1/4, né? Imagina a pizza lá pintadinha. 3/4 da população sofrem de alergia. Mais da metade da população, né? Fracionário. A gente fracionou a população. Comi metade do bolo. Aí fica mais fácil, né? Metade, ó. Metade. Parti ao meio. Comi metade do bolo. Bebi metade do suco. Usei metade do álcool, certo? Então, gente, a questão de quantidade, de fracionar coisas, de fracionar distâncias, de fracionar qualquer objeto que seja, a gente usa os numerais fracionários, tá bem? Bem tranquilo. Vai sempre pela etimologia, pelo significado da palavra. Já falei isso com vocês. É uma dica muito importante. Observações. Na designação de papas, reis, séculos, capítulos, tomos e partes de obras, usam-se os ordinais para a série de 1 a 10. Daí em diante, usam-se os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Então, gente, se o numeral vier depois do substantivo, de 1 a 10, como eu já coloquei aqui para vocês, né? Ó, observem, de 1 a 10 o que vai acontecer? Nós utilizaremos numerais ordinais. Após isso, nós utilizaremos cardinais. Exemplos. Dom Pedro II, substantivo ele veio antes, como vocês podem observar. É menor que 10, então eu tenho aí, ó, Dom Pedro II. Luís XV, maior que 10, substantivo veio antes. Capítulo 20, maior que 10. O mesmo acontece, por exemplo, Praça 11, maior que 10. João Paulo II, menor que 10, nós temos ordinal. Próxima observação. Quando o substantivo estiver depois do numeral, usam-se sempre ordinais. Entendeu, Chuchu, a diferença? Então, gente, se o substantivo vier antes, nós temos essa regrinha aí do 1 a 10 ser ordinal e depois ser cardinal. Se o substantivo estiver depois do numeral, nós sempre utilizaremos ordinais. Veio o substantivo depois do numeral, o numeral está na frente, nós sempre usaremos ordinais. Exemplo, primeira parte. Ó, parte veio depois, parte é aí o substantivo. Então, primeira veio na frente, aí é ordinal, tá? 15º capítulo, a gente não vai falar 15 capítulo, é 15º capítulo, né? 20º século, a mesma coisa, tá, gente? Percebam a diferença. Se eu tiver século 20, ó, passou do 10, beleza. Aí a gente vai usar o cardinal, é século 20. Agora, se vier antes de século, 20º século, é ordinal porque veio antes do substantivo, tá? Regrinha para vida.
Basicamente, o que é que nós precisamos compreender, e eu espero que os senhores e senhoras e senhoritas tenham compreendido desta aula. Em matemática, nós usamos algarismos, nós usamos números. Quando nós falamos de língua portuguesa para representá-los, nós utilizamos numerais. E esses numerais são de 4 tipos. Cardinais, que são aqueles que nós mais utilizamos. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 e por aí vai. Ordinais, que são aqueles que mostram uma ordem, uma sequência. Primeiro, segundo, vigésimo, terceiro, milésimo. Na sequência fomos também. Multiplicativos mostram que algo cresceu, mostram a multiplicação, dobro, triplo. Fracionários mostram que algo, ao contrário da multiplicação, algo foi fracionado, foi repartido, ok? Metade, 2/3. Então, gente, não é número, é numeral quando a gente fala por extenso. Espero que vocês tenham compreendido essa classe de palavras, né? Essa classe gramatical e tenham tirado bastante proveito dessa aula. Um grande abraço e até a próxima!